Olá, pessoal. Dando sequência à apresentação sobre o movimento negro no Brasil na República, porque novembro é o mês dedicado à consciência negra e também é o mês em que se celebra a proclamação da República. Então, nós estamos fazendo essas postagens em sequência, dizendo da história da organização do movimento negro no Brasil na República. Então, eu, inclusive, vou mencionar ao longo das nossas postagens algumas bibliografias para aqueles que desejam aprofundar um pouco mais sobre a temática que ainda é muito pouco discutida no âmbito da sala de aula. E mesmo nós do movimento negro, nas nossas organizações, discutimos muito pouco acerca daqueles que vieram antes de nós, daqueles que desde a República lutaram contra o preconceito, o racismo e todas as formas correlatas. Então, uma primeira sugestão bibliográfica é esse livro aqui do Flávio dos Santos Gomes, Negro e Política, 1889 a 1930. Aqui ele traz, inclusive, referências sobre a Frente Negra Brasileira, sobre os clubes negros. E o Flávio dos Santos Gomes é um pesquisador com a temática negra, né? Ele também é negro e a gente teve a oportunidade, inclusive, de participar em alguns eventos juntos, né? Tem outra referência que eu considero um clássico, é do Clóvis Moura. Né? No futuro nós vamos falar também, né, do Clóvis Moura, das suas pesquisas, da sua militância no movimento negro e no Partido Comunista Brasileiro. Ele foi jornalista e militante também. Então tem esse livro dele aqui, Brasil, As Raízes do Protesto Negro, né, que trata da temática da história do movimento negro no Brasil, sobretudo na República. Temos ainda uma outra coletânea de artigos do Biratã Castro, né? O Biratã Castro, que nós chamávamos carinhosamente de Bira, foi o primeiro presidente da Fundação Palmares. Foi professor da Universidade Federal da Bahia, também, é militante dos movimentos negros. E, novamente, o Clóvis Moura, com a sua Sociologia do Negro Brasileiro, né, falando das organizações, da cosmovisão, etc. e tal. Então, ao longo das nossas apresentações, a gente vai trazendo aqui algumas referências bibliográficas. Na postagem anterior, nós falamos da organização do Centro Cívico Palmares, em 1926, e falamos também da política de higienização que excluíam a população negra de alguns projetos, né, do Estado brasileiro, seja em nível nacional, seja em nível regional. Então, o Flávio dos Santos Gomes, no livro que eu apresentei aqui, O Negro e a Política no Brasil, ele fala de uma das ações do Centro Cívico Palmares. Eu vou reproduzir aqui o que ele escreveu. Abre aspas. Em 1928, a entidade Centro Cívico Palmares lançou uma campanha contra o decreto do governo paulista proibindo o ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Devido a essa campanha, o governador Júlio Prestes suspendeu não só o decreto, como também a proibição da participação de crianças negras nas competições de bebê eugênicos, promovido pelo Serviço Sanitário de São Paulo.
Então, essa citação está no livro, né, O Negro e a Política, 1889 a 1937, na página 46. Então, veja que havia um projeto, né, do governo brasileiro e também dos governos estaduais, regionais, em caracterizar a população negra como inferior, né? No sentido de que estava promovendo a higienização das crianças, mas excluindo as que não fossem brancas. José Correia Leite, que eu já mencionei anteriormente, que foi um dos militantes da Frente Negra Brasileira, um dos fundadores do jornal Clarim da Alvorada, numa entrevista concedida ao Cuti, que está no livro, e assim disse o velho militante José Correia Leite. Esse livro foi produzido, publicado em 1992, mais ou menos por essa época, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, na época do governo de Luiz Erundina, que foi uma publicação a partir de entrevistas que o CUT fez ao José Correia Leite, que ainda estava vivo, né? Então, nessa coletânea de entrevistas, José Correia Leite falou um pouco da militância da Frente Negra Brasileira. Diz ele: então, um grupo mais ou menos esclarecido entendia que o negro devia ir a campo para se conscientizar e combater com a mesma arma do branco, com a cultura, com a instrução, não é? Fecha aspas. Então, José Correia Leite, nessa entrevista, ele está dizendo que uma das formas de ações da Frente Negra Brasileira foi justamente a educação e a cultura. Era essa, abre aspas, as armas utilizadas pelo movimento negro da época para combater o racismo, discriminação e formas correlatas. Importante dizer que era uma prática, uma ação que não tinha nenhum apoio do Estado brasileiro. A gente insiste nessa questão porque só a partir das primeiras décadas do século XXI é que o Estado brasileiro começou a criar políticas públicas de combate sistemático ao racismo, preconceito e as suas formas correlatas. Uma reivindicação que já vinha lá desde a década de 20, 30. Não é? Ao contrário dos imigrantes alemães, italianos, poloneses, europeus que receberam apoio do Estado brasileiro no final do século XIX e meados do século XX, a população negra e indígena não recebeu, naquela época, o mesmo apoio, não teve políticas de integração de índios e negros na sociedade brasileira. Aí José Correia Leite também, um dos fundadores do Clarim da Alvorada, como eu disse anteriormente, falou que os jornais eram instrumentos utilizados para combater o racismo e mesmo para a comunicação entre os homens de cor. Porque nos jornais tradicionais, a população negra só aparecia na condição de marginalizados. Então, constituir jornais, clubes, era uma forma de mostrar a população negra em outras condições que não só aquela veiculada nas páginas
policiais. Aí vocês podem dizer, Bento, mas naquela época eram poucas as pessoas que tinham acesso à educação, mesmo à educação pública, nem todos tinham acesso. Como é quem lia esses jornais, quem produziam esses jornais? Ora, eram jornais produzidos para aqueles poucos letrados, vamos dizer assim, se é que era poucos mesmo, né? Porque eles não participavam da educação formal, mas eles eram autodidatas, eles apreendiam através dos que sabiam. E a gente não pode esquecer que a população africana ou afro-brasileira, ao longo da escravidão e mesmo nos primeiros anos da República, tinham as suas associações e o conhecimento era repassado de pai para filho, de tio para sobrinho, né? De tia para sobrinha, até porque a oralidade é uma das características de muitos povos africanos. Então, no caso dos jornais, haviam as leituras coletivas. Uns liam, outros ouviam, reproduziam, né? Então, o conhecimento chegava até eles, sim. Mesmo durante o período da escravidão, os escravizados no Brasil sabiam o que estava circulando para além do Brasil. A, a revolta do Haiti em 1804, a Revolução do Haiti em 1804, que antigamente se chamava Santo Domingos, e quando, né, da Revolução de Independência, que culminou em 1804, deixou de chamar Haiti e passou-se a chamar, deixou de chamar-se São Domingos, que era a colônia francesa, e passou a chamar-se Haiti, que significa terras altas. Então eu quero dizer que essa revolução chegou em todos os cantos do Brasil e houve um certo temor dos senhores de escravizados aqui do Brasil diante do acontecido. Os jornais, né, da década de 1830, 1850, por aí, ao longo do século XIX, os jornais mostram um certo temor que a elite escravista tinha, né, em virtude da Revolução do Haiti, que chegou aqui. Então, estou querendo dizer que essa população, ainda que escravizada, elas estavam antenadas, estavam sabendo o que estava acontecendo para além do Brasil Império. Assim também, no decorrer da República, a população negra, através dos seus clubes, estavam sintonizados com o que estava acontecendo na Europa, nas Américas, na África, através, sobretudo, da comunicação, né, da oralidade, as notícias que chegavam, sobretudo, pelos portos, onde um grande contingente de trabalhadores eram descendentes de ex-escravizados, eram afro-brasileiros. Então, esses jornais, segundo o Flávio dos Santos Gomes, propunham, né, por meio de seus editores, serem instrumentos de educação e formação, ainda que grande parte deles resultasse de esforços intelectuais e profissionais liberais, negros, urbanos ou de associações locais. Então, os que produziam esses jornais geralmente eram ligados a profissionais liberais, como alfaiates, como sapateiros, barbeiros. Então, as pessoas que ganhavam a sua vida, né, autonomamente
e adquiriam um conhecimento também muito relacionado com o seu local de trabalho, né? Eu me lembro, meu pai, quando adolescente, ele foi sapateiro. E ele disse que na sapataria onde ele trabalhava, era auxiliar de sapateiro, na verdade, o patrão dele era o italiano, né? E ele lá trabalhando e ouvindo as muitas discussões políticas da época. Isso ele está falando mais ou menos lá na década de 20, final dos anos 20, que ele nasceu em 1919. Então, lá no final dos anos 20, ele já estava trabalhando, né, na sapataria de senhor Sábato, né, um imigrante italiano, e ele disse que ali ouvia-se muitos debates políticos. Então, ele só teve a formação acadêmica até o quinto ano, mas se forjou, né, no conhecimento da sapataria e depois se tornou um leitor, né? E vamos dizer assim, um escritor, porque ele escreveu muito das suas memórias, que depois a gente vai ter também a oportunidade de falar. Então, falar da organização do movimento negro na República é também um momento de investigarmos pessoas, grupo de pessoas que se fizeram, que se tornaram negros, para usar uma expressão da Neuza Santos, a partir do que faziam, a partir de grupos de combate ao racismo, a partir de associações de lazer, de cultura e de práticas religiosas. Então, nós estamos apresentando aqui as diversas formas de organização da população negra, de combate ao racismo, seja ele institucional, seja ele de cunho pessoal, não é? Então nos acompanhe, continue conosco nessa semana, nesse mês da consciência negra.